Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o seu coração esteja feliz, alegre por viver, por estar vivo e por ser candidato aos cuidados, ao milagre do Senhor. Eu sei que no mundo nós temos aflições, disse Jesus, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu não sei como você está nessa manhã, mas eu espero que a graça do Senhor esteja abundante na sua vida, seja suficiente para que você possa se alegrar nele. Eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 1, sobre a oração de Ana. Ana, que era uma mulher atribulada, infeliz porque não tinha filhos, era amargurada, mas ao orar e ao sair da presença do Senhor, ela já não era mais triste. Esse é o grande desafio. Vamos ler. Após terem comido, estou lendo a partir do versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso ali a teve por embriagada. E disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu gosto dessa passagem na Bíblia porque, além de revelar toda a possibilidade que nós temos ao derramar a nossa alma perante o Senhor, eu me alegro em perceber que a oração, e principalmente quando nós somos sinceros e confiamos no Senhor, a oração produz um resultado quase de imediato. As circunstâncias não mudaram, o pedido ainda não tinha sido atendido, a Ana não tinha ainda engravidado, nem o seu filho tinha nascido, mas ela já saiu da presença do Senhor alegre, já não era mais triste. Talvez esta seja a grande lição daqueles que oram, a grande vitória daqueles que oram. Porque muitas vezes o que precisa mudar é o nosso coração, o que precisa acalmar é o nosso coração, o que precisa ser transformado, muitas vezes, nem são as circunstâncias à nossa volta. O que precisa mudar muitas vezes é a aflição do nosso coração. E quando nós derramamos a nossa vida na presença do Senhor, e quando nós ousamos orar, e confiar, e entregar as nossas ansiedades, como ela mesma disse aqui, eu sou uma mulher com excesso de ansiedade e de aflição, nós obtemos já uma grande vantagem, uma grande bênção, que é a paz no nosso coração. Eu quero que você guarde essa palavra. Ana é uma mulher casada que não podia ter filho, era estéril. E naquele contexto, os homens podiam ter mais de uma mulher e a sua rival tinha filhos. E ainda, o texto diz, a partir do versículo 1, que embora ela sendo amada e sendo muito querida por Elcana, seu esposo, ela era uma mulher infeliz que vivia chorando, porque a rival ainda
estava sempre provocando excessivamente. Então você imagina aqui o quadro dessa mulher, né? Naquele contexto, não ser mãe é estar condenada a um estereótipo, né? É estar condenada a uma mulher amaldiçoada, a uma mulher infeliz. Mas ela se recusou a aceitar a sua situação como resposta final ou como situação final. Ela se recusou a aceitar aquela situação como sendo a última resposta de Deus para a sua vida. E foi ao templo e ali orou ao Senhor. E eu quero que você pense nisso. Eu não sei se você percebeu, mas ela quer ser realizada como mulher, porque ela nem ficou com o filho para si. Na verdade, o que está em jogo ali, na vida de Ana, é uma realização pessoal. É um sentimento pessoal de desejo de ser mãe. E eu quero dizer para você que nem sempre Deus realiza os nossos desejos, porque o compromisso de Deus é com as nossas necessidades. Mas a Bíblia diz que Deus se importa também com a aflição, com a angústia do nosso coração. Deus se importa conosco. E Deus respondeu a Ana, e Deus lhe deu um filho. Portanto, eu quero desafiar você aqui algumas lições. Em primeiro lugar, seja sincero, seja sincera diante de Deus. Não esconda, não precisa esconder de Deus o que você sente. Se você olhar, o texto diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você derramar a sua alma é perante o Senhor. Eu sei que é importante você ter amigos, você ter amigas. É importante você até fazer terapia, se assim você puder. É importante que você tenha um conselheiro, uma conselheira, não sei. É importante que você tenha alguém com quem converse. É fundamental, nós precisamos de gente. Mas, acima de tudo, nós precisamos orar. Nós precisamos derramar a nossa alma perante o Senhor. Nós precisamos chorar na presença do Senhor. Nós precisamos contar a Deus sobre a nossa aflição. Contar a Deus onde está doendo. Contar a Deus o que passa conosco. Esta prática do desabafo, esta prática ou essa disciplina espiritual de orar e de desabafar e de contar a Deus. Isso está em toda a Bíblia. Se você ler o livro de Salmos, nós temos vários salmos onde o salmista simplesmente derramava a sua alma perante o Senhor. Então, o primeiro aspecto aqui, e o primeiro caminho, o primeiro aspecto deste caminho de vitória, de realização, de melhora da sua alma é orar. É assumir a sua dor, é assumir a sua amargura. Não mascare, não disfarce, não aparenta ou não aparente ser uma pessoa mais forte do que você é, mais feliz do que você é. Não viva com máscara. Se está doendo, diga para Deus. Se está infeliz, conte para Deus. Se tem vontade de chorar, chore na presença do Senhor. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Deus é misericordioso, é bondoso, é benigno. Ele compreende a nossa dor. E aí, a segunda coisa que nós percebemos aqui é que ela faz um pedido específico e ela faz um voto. Nós entendemos que voto é muito uma prática do Antigo Testamento. Eu particularmente entendo que na teologia do Novo Testamento nós não precisamos fazer votos, porque nós estamos debaixo da graça e tudo que nós recebemos de Deus, recebemos por graça. Nós não precisamos fazer votos. Mas é importante que ela, no final da história, diz: acha a tua serva mercê diante de ti. A segunda coisa que eu queria dizer para você é que a graça, já embora no Antigo Testamento, mas ela usa uma palavra que é graça. Mercê, nesse contexto aqui, é graça. Ache graça diante de ti. Falando para
o sacerdote, depois que o sacerdote o abençoou, a abençoou, no contexto em que ele pensava ela estar embriagada, porque ela não parava de falar, de orar e só balbuciava, só mexia os lábios, como se estivesse fora de si. Preste atenção, na presença do Senhor nós achamos graça. Na presença do Senhor tem graça. Há graça, abundante graça. E o que nós recebemos de Deus, ou o que nós recebemos de Deus é por causa da graça. Portanto, nós somos aceitos por causa da graça. Somos salvos por causa da graça. Somos alvos das bênçãos de Deus por causa da graça. Ache a nossa vida graça diante de Deus. E há graça, abundante graça. Foi isso que o Senhor Jesus veio inaugurar e veio manifestar neste mundo, sua maravilhosa graça. Portanto, na presença do Senhor, você pode abrir o seu coração, falar da amargura da sua alma, chorar, porque você terá a certeza que há graça. Você achará mercê, você achará graça diante de Deus. E Deus nos aceita pela graça. Deus nos ouve pela graça. Deus nos ama. E Deus é gracioso. Ele nos dá infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele tem graça para a nossa vida. E esta mulher, mesmo diante de uma acusação, se demorando a orar, ela não fica revoltada com uma acusação. Pelo contrário, ela, mais uma vez, expõe o quadro do seu coração e diz exatamente o que está sentindo. Mais uma vez, ele diz: eu não bebi bebida forte, eu sou uma mulher atribulada e venho derramando a minha alma perante o Senhor, pelo excesso de ansiedade da minha aflição que eu tenho falado até agora. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas a ideia aqui é que ela repetiu muitas vezes, talvez, a mesma oração. A palavra do Senhor diz que você não precisa repetir muito numa mesma oração, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser perseverantes na oração. O que eu interpreto aqui é que ela está perseverando no pedido, está insistindo no pedido. E a Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. E ela, então, se concentra naquilo que é mais importante, é assumir a sua ansiedade, assumir a sua aflição, assumir a sua amargura, assumir o estado da sua alma e não aceitar aquilo como última resposta. E continuar orando e continuar pedindo. E o resultado essa se foi pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Oh, queridos, o Senhor tem uma alegria indizível, cheia de glória para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam nele. E eu quero dizer para você nessa manhã: vá para a presença do Senhor e depois siga o seu caminho. Vá para a presença do Senhor, ore, chore abundantemente e depois siga o seu caminho. Vá para a presença do Senhor e encontre graça para a sua vida e depois se levante alegre, se levante confiante, se levante que o Senhor atenderá o seu pedido, que o Senhor atenderá a sua oração. Como disse aqui o sacerdote ali: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que o Deus de Israel, que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Deus Criador do céu e da terra, atenda a sua oração. Olhe para a sua aflição, olhe para a sua vida também e conceda segundo aquilo que você tem pedido a Ele. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus enriqueça o seu coração com paz e graça.